Vamos falar um pouco sobre anjos e demônios no Novo Testamento. Os anjos são mencionados frequentemente em ambos os testamentos, desempenhando papéis significativos. No Antigo Testamento, vimos eles ali interagindo com os homens de Deus ali, no caso de Abraão, de Jacó, de Daniel, também protegendo e guiando o povo de Deus ali com Moisés, nos reis, nos juízes, a gente vê sempre a presença dos anjos ali. No Novo Testamento, como falamos na introdução, ele esteve presente em todo o ministério de Jesus, da anunciação do seu nascimento, ao seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua subida ao céu, como assim na segunda vinda os anjos também vão estar participando. Eles ajudaram também os discípulos na implantação da igreja primitiva e hoje também continua no ministério terreno da igreja na terra. A igreja hoje também conta com os anjos também guardando e protegendo e também sendo ministradores para executar sempre uma vontade especial de Deus, como a Bíblia diz que ele é nossos conservos. Vamos falar um pouquinho sobre a organização dos anjos. Os anjos, eles são organizados em uma hierarquia. Nós temos ali, que a Bíblia mostra, os serafins, são anjos, uma espécie de anjos que estão diretamente ali ligados à adoração a Deus. Eles exaltam a santidade divina. Tem os querubins. Os querubins, eles são como guardiões do trono de Deus. Vamos estudar aqui que Satanás ele foi um querubim, e de uma espécie única, que a Bíblia fala que ele foi um querubim ungido. Então fala de um querubim, então ele foi uma espécie de querubim. Temos também o arcanjo Miguel, um anjo com uma posição destacada. Ele conduz os exércitos de Deus e também ele é responsável por a guarda de Israel. Nós temos o anjo Gabriel, um anjo também destacado, a qual a Bíblia trata esses dois com nome próprio. O anjo Miguel, ele é o anjo mensageiro que anunciou tanto os nascimentos de João Batista como do próprio Jesus. As funções dos anjos. Os anjos, como sempre destacamos aqui, eles adoram a Deus, protegem os servos de Deus, executam juízos divinos, eles protegem a nação de Israel, eles trabalham em prol dos que hão de herdar a vida eterna e são enviados em diversas ocasiões para socorrer e guiar os servos. Então aqui, queridos, está exposto os anjos aqui, os anjos bons, falamos aqui dos anjos bons, que está a serviço, inclusive, da igreja hoje. Eles são enviados para auxiliar o povo de Deus na terra. Eles são enviados em situação para um socorro, para também nos ajudar como guia ali, como foi com Moisés. Bem, estamos de volta aqui para dar continuidade à gravação do nossa videoaula número 9 do nosso curso básico completo em teologia. Abordamos aqui no vídeo anterior sobre angelologia, que trata de seres espirituais. E como seres espirituais também, tem a classe dos demônios, que são os anjos maus, aqueles que se corromperam e caíram. Recapitulando aqui a angelologia, a disciplina que tratou do estudo dos anjos. Ele abrangeu temas como a natureza e os atributos dos anjos, a criação e a hierarquia dos anjos, as funções e atividades desses anjos, a distinção entre os anjos bons e os anjos maus, vamos mostrar aqui também nessa aula, a interação dos anjos bons com os seres humanos e o serviço dele principal, que é a adoração a Deus, a qual esses anjos estão como adoradores de Deus, como também ministradores ou mensageiros para com os homens. Agora, na matéria de demonologia, vamos estudar sobre os demônios, sobre a origem e a queda desses anjos maus,
a natureza e os atributos dos demônios, as atividades e influências deles na Terra, a possessão demoníaca e as suas manifestações, a oposição dos demônios ao plano de Deus, o destino final dos demônios segundo a escatologia bíblica. Sobre os demônios, tem algumas teorias. Para os gregos, eles eram homens maus que morreram e os seus espíritos, que eram os demônios. Eles criam dessa forma. Tem uma corrente também que crê que os demônios, eles tratam que os filhos de Deus possuíram mulheres. Eles usam o texto de Gênesis 6 para essa conjectura, que os anjos se relacionaram com as mulheres e aí deram essa origem. Mas sabemos que os anjos, eles não procriam. Então, essa teoria, para nós, não é válida. Sobre a matéria de demonologia, a Bíblia menciona em diversos livros sobre a queda de Satanás. Nós vemos em Apocalipse dizendo que ele foi precipitado na terra juntamente com os anjos que seguiram a Lúcifer, ou Satanás, por causa da sua rebelião contra Deus, como está lá em Isaías 14 e também Ezequiel 28. Os demônios, eles se manifestam através de possessões materiais e são conhecidos por traços malignos como assassinos, mentirosos e adversário. Vemos vários textos na Bíblia que mostram que os demônios, eles moravam no céu, foram criados por Deus, mas por causa da rebelião de Satanás, querendo ser maior que Deus, ele foi lançado fora, como vamos ver mais na frente um pouquinho. A queda e a trajetória de Satanás. A queda dos anjos, eles ocorreu antes da criação do homem. A queda de Satanás, ele foi antes da origem dos homens. Deus, ele criou os céus, a terra, e tudo foi criado segundo a sua palavra, como a Bíblia menciona. E a gente sabe que houve uma rebelião. Satanás, ele se levantou contra Deus querendo ser maior e foi precipitado à terra. Uma vez o homem criado, Deus deu ao homem a função. A Bíblia diz em Isaías 43:7 que Deus criou o homem para a sua adoração, para o seu louvor. Ele criou o homem para que desse glória a ele. Então, a função que era de Satanás, como vemos, passou a ser nossa, do homem. Então, quando Deus criou o homem, Satanás se levantou contra o homem. A gente vê isso lá em Gênesis 3, do 1 a 15, quando fala que ele incorporou em um animal, uma serpente. A gente falou aqui que ele pode tanto habitar seres humanos, fazer a possessão em seres humanos vivos, como também em animais. No caso da serpente ali, ela, como tinha Adão e Eva, ele possuiu a serpente e induziu Eva a pecar. A rebelião angelical, ela é mencionada em várias passagens do Antigo Testamento, como Jó 4:18, ela como eu falei, em Ezequiel e também no livro de Isaías. No Novo Testamento, Mateus 25:41 e 2 Pedro 2:4. Vamos falar sobre o caráter dos anjos maus. Ele tem uns traços de personalidade terríveis, como assassino, João 8:44. Ele é mentiroso, João 8:44, a parte B. Ele é um pecador inveterado, 1 João 3:8. Ele é acusador, Apocalipse 12:10. E ele é adversário, 1 Pedro 5:8. As características dos demônios. Eles conhecem o seu próprio fim, como está em Mateus 8:28, então ele sabe para onde ele vai. Então, quando Satanás disser para você onde você errou, onde você pecou, tentando te acusar, quando ele querer falar do seu passado, você lembra ele que ele sabe do futuro dele, que é o Hades, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus, ele criou o homem caiu, mas Deus providenciou seu Filho Jesus Cristo para salvar o homem, para que o homem tivesse direito a passasse
a ter acesso de novo, tivesse a sua dívida paga, e Jesus pagou a dívida. Então Satanás, ele conhece o fim dele, por isso que ele guerreia tanto contra o homem. Ele